Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo certo por aí? Boa noite, professor. Tudo certo? Tranquilo. Então vamos começar, pessoal. É uma aulinha curta, então a gente tem que aproveitar o tempo. Já aviso de antemão que a minha internet aqui em casa não tá meio estranha, não tá muito legal assim. Eu tô inclusive trocando de plano, mas tá até difícil de achar uma outra aqui, muita gente reclamando, estou com um pouco de dificuldade com relação a isso. Tá difícil de trocar os processos online, viu? Bastante coisa, dificuldade, conecta, desconecta e tal. Apesar que as aulas que eu tenho dado não tem dado problema, mas durante o dia tá difícil, tá? Mas já vamos resolver isso aí. Só que fique esperto que se der alguma coisa, o problema pode ser comigo realmente, tá ok? Vamos lá. Então, colocando aí a apresentação para vocês acompanharem, né? Novamente falando com relação a compliance, né, e contratos. Hoje a gente tem uma aulinha que vai mencionar. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Aí. A gente vai falar especificamente com relação ao marco legal, né? Então a disciplina está lá falando de direito, contratos, tal e compliance. Então eu sou obrigado, né, a falar efetivamente de onde que vem isso. De uma certa forma, até nas outras aulas já foi mencionado, né, que a gente tem assim algumas legislações específicas que tratam disso. Além, é lógico, né, de ser algo assim bastante objetivo, fácil de entender, que para uma empresa manter um sistema de compliance, um sistema de verificação de integridade, de verificação da aplicação da conduta correta de seus colaboradores, deva ser uma coisa assim óbvia, né? Simples. Mas a gente tem aí, já faz algum tempo, algumas leis, né, que têm exigido isso do particular, né, que as empresas tomem essa atitude, tenham essas práticas. Tá? Então, num primeiro momento, eu tenho que falar com relação a essas leis e, da sequência, a gente fala mais com relação ao funcionamento dessas coisas. Mas o objetivo de hoje é o quê? É explicar esta situação, pegar a lei, bater um pouquinho na questão da responsabilidade objetiva, que é algo assim extremamente contundente que a gente tem nessa lei, algo importante de ser mencionado, pegar o que são atos lesivos, né? Pegar a lógica do acordo de leniência, falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, né? E um pouquinho também com relação à lavagem de dinheiro, que são, assim, o nosso marco legal, as leis que obrigam, que exigem que a empresa, mesmo sendo particular, que ela tenha uma conduta efetiva que evite que estas coisas aconteçam, né? Que exige que o próprio particular também tome atitudes positivas, seja proativo no intuito de não deixar com que esse tipo de coisa efetivamente aconteça, ok? Então, vamos lá. Então, mas é uma lei, é uma aula assim bastante simples, porque nós vamos mencionar estas coisas, né? Então, obviamente, primeiro falo da lei geral, né, acordo de leniência, lei geral de proteção de dados e lavagem de dinheiro. Historicamente, pessoal, da onde que veio isso, né? A organização, essa aqui é uma organização internacional para a colaboração e desenvolvimento econômico, né, que é a OCDE e a ONU, né? Elas fazem uma pressão bastante grande para quê? Para que se crie esse tipo de incentivo dentro da estrutura do Estado como das empresas. Então uma organização mundial para o desenvolvimento da economia tem consciência, lógico, que se detecta que o problema da falcatrua, do desvio, da corrupção, né, gera prejuízo em todos os níveis. Né? Então, e não é uma coisa que só acontece aqui no Brasil. Então, a OCDE tem uma pressão, juntamente com a ONU, para que essas coisas sejam tipificadas, sejam demonstradas, sejam tratadas em lei específica, dizendo, olha, isso não pode, se isso acontecer, vai ter alguma consequência. Né? Então, a gente tem, num primeiro momento, a pressão
o incentivo desses organismos internacionais para que o poder público dos estados tome esse cuidado, para que o Brasil, para que todos os países procurem organizar isso na sua legislação, para que cada vez menos isso aconteça, tá? Na sequência, a gente também tem que mencionar que nós tivemos assim diversos escândalos envolvendo corrupção no nosso país, desde mensalão, lava-jato, uma série de coisas que fizeram com que leis fossem criadas, leis fossem assim organizadas para que isso cada vez mais fosse afastado. Então, quando surge um problema, a gente vem lá com uma lei para tentar resolver. Então, quando que eu vou criar lei? Quando tem problema, gente. Quando tudo funciona certinho, não precisa. Quando dá problema, o problema precisa ser regulamentado, vem alguém e cria uma regra de conduta para que aquilo não aconteça, tá? Além disso, pessoal, a gente tem um certo avanço tecnológico, né? Que hoje em dia é tudo digital e a gente passou a ter muito problema com relação a dado, a informação, né? E o uso indevido de dados também traz responsabilidade. Então, além de tudo isso, a Lei Geral de Proteção de Dados, já a última de todas essas que a gente está mencionando, também traz assim uma série de observações, uma série de cuidados que devem ser tomados para que não se cometam desvios, né? E dentro dessa ideia de não cometer desvio, de ter uma conduta reta, correta e libada, nós temos aí uma série de observações e é dentro desse contexto que o compliance, que é criar uma conduta correta dentro da empresa, criar uma cultura idônea dentro da empresa, deve ser estudado pela gente. Tá? Então, começando lá pela lei de 2013, né, que é a lei anticorrupção empresarial. Essa lei, pessoal, trouxe assim uma série de pontos que são muito importantes, né? Primeiro, pessoal, a responsabilidade, né, civil das pessoas jurídicas, né, contra atos que gerem prejuízo para a administração pública. Então, tanto quem é o administrador ou do órgão público que pratica alguma falcatrua, quanto quem está fora, quem é um empresário que teve vantagem, quem é a pessoa que teve vantagem, todos eles vão ser responsabilizados. Ah, mas isso só aconteceu em 2013? Não. Já existia a possibilidade, já existia a responsabilidade. Agora, nós tivemos tantos problemas que em 2013 isso foi revisto e reforçado a ideia de que quem causa prejuízo, quem causa dano ao poder público, tem que indenizar, tem que reparar o dano causado. Tanto o administrador ou funcionário público, quando gera esse prejuízo, quanto o particular, a empresa, o contratado, o terceiro, qualquer que seja, que está colocando com relação a isso, que está trabalhando, colaborando para que esse dano aconteça. Então, aí nós estamos falando do quê? Responsabilidade, ok? Óbvio, bem tranquilo. Então, a lei veio com esse objetivo, né? Vai se aplicar tanto para uma sociedade, para uma fundação, uma associação, empresa estrangeira, não interessa quem, pessoal, está fazendo isso. Causou prejuízo à administração, a gente pode responsabilizar este ente, qualquer tipo deles. É interessante porque quando a gente fala sociedades, é aquela empresa mercantil mesmo, aquela empresa com fim comercial. Fundação já é uma empresa um pouco diferente, que não é tão comercial assim. Fundação é um patrimônio, é uma coisa, é um conjunto de dinheiro considerável destinado a um fim, né? Associação, normalmente, elas são pessoas que se reúnem sem fins lucrativos, né? Normalmente, né? Ou vou dizer, então, sociedade com fim mercantil, pessoas que se reúnem para explorar uma atividade mercantil, para ter lucro. A associação, pessoas que se reúnem, se associam para desenvolver uma atividade que normalmente não visa lucro. Empresa estrangeira no Brasil, então não é porque a empresa veio de fora que ela não vai ser responsabilizada com relação a isso. E é muito comum que isso aconteça, tá? Então, coisas assim bem objetivas que a gente tem, né? Então, responsabilização. Causou prejuízo à administração pública, tem a obrigação de reparar o dano, tem a obrigação de buscar alguma coisa com relação a isso. Pode falar, Raira. Professor, qual que é a pena caso aconteça, sei lá, de uma empresa
fazer isso? Já na sequência aqui já temos algumas observações com relação a isso, tá? Mas assim, o que eu vou dizer para você? Primeiro, né, pessoa jurídica não vai para a cadeia, tá? Então a pessoa jurídica, a empresa, ela vai ter que reparar o dano. Então, primeiro, é dinheiro que se fala, principalmente. A pena normal é o quê? Olha, causou prejuízo, fez alguma coisa, tem algum desvio, vai ficar proibida de contratar com o poder público. Então, você participou de uma licitação, não fez o serviço, ou não fez certo, causou prejuízo, fez alguma coisa, você tem que reparar o dano, né? Talvez indenizar, pagar alguma coisa a mais, inclusive, e é possível que você fique condenado a ficar 5 anos, 10 anos sem poder contratar com o poder público. Aí, pensando na empresa. Com relação ao seu administrador, a pessoa física, assim, a pessoa natural que está cuidando disso, porque normalmente quem faz falcatrua não é a empresa. A empresa está lá, é um monte de papel organizado, ela é criada para fazer alguma coisa lícita, correta. Quem faz a falcatrua é a pessoa natural, é o ser humano. Então, quando o ser humano faz alguma coisa, desvia, daí ele pode ser penalizado. Mas daí a gente vai ter crime, né? Mas nunca é uma pena tão grande, pessoal. Já mencionamos algumas coisas desses, vão ver. Uma coisa que é importante, pessoal, é que o artigo 2º dessa lei vai criar aquilo que a gente chama de responsabilidade objetiva. Gente, parece uma coisa simples, mas é muito importante isso, é muito contundente, porque dá uma diferença muito grande, tá? Por quê? Porque a regra geral, já falei para vocês, mas o normal é que a responsabilidade seja subjetiva. Subjetivamente, então eu vou ter que provar como que o cara contribuiu para aquilo, onde que está a culpa dele, onde que está a vontade dele de fazer aquilo. Eu tenho que provar a participação da pessoa. Quando trata-se de responsabilidade objetiva, não precisa mostrar culpa. Ó, deu merda, você tem que arrumar. Então, quando nós falamos aqui de qualquer dano causado ao erário, causado ao poder público, a responsabilidade é objetiva. Ah, quem fez o serviço? Foi fulano, deu prejuízo? Não interessa se ele teve culpa. Ah, aconteceu? Era ele que era o responsável? Ele tem que indenizar. Não precisa mostrar que ele agiu errado, que ele fez alguma coisa errada, que ele teve... Para diferenciar, pessoal, responsabilidade objetiva e subjetiva, eu vou dizer assim, a regra geral é a responsabilidade subjetiva, depende de prova de culpa. Exemplo, um acidente de trânsito, tá? Para você poder cobrar o conserto do seu carro do quem estava dirigindo outro carro, você tem que provar que quem infringiu a norma de trânsito foi ele. Você tem que entrar com uma ação, você tem que mostrar que quem furou o sinal vermelho foi ele e não você. Então aí a responsabilidade é subjetiva, você tem que provar a culpa, né? Tem que provar que foi o outro responsável por isso. Responsabilidade objetiva, que é o nosso caso. Fui no mercado, comprei um negócio estragado. Precisa eu provar que o mercado estragou, que ele não cuidou? Não. Ó, comprei, não funciona, me devolva, troque, pague, indenize. Isso é responsabilidade objetiva. Só existe isso quando a lei é clara, dizendo. Sempre que nós tivermos, né, responsabilização, dano causado ao poder público, não precisa provar a culpa, gente. Só mostrar, ó, você não fez direito. Sumiu, estava na tua responsabilidade. Não tem que mostrar a culpa, não tem que ficar discutindo isso. Tem que só mostrar o dano que aconteceu. Isso é diferente de que acontece em todo o resto do direito. Por isso, é bem interessante isso. Só acontece a responsabilidade objetiva quando a lei vem especificamente e diz, olha, nesse caso é responsabilidade objetiva. E aqui é responsabilidade objetiva porque está defendendo o poder público, o que é interesse de toda a sociedade. Tranquilo? Vejam lá. Responsabilidade da pessoa física. Existe? Sim. Não é porque a pessoa jurídica foi contratada, ela fez o serviço, tal, ela pegou uma penalização, teve que pagar algo, ou ficou proibido de contratar com o poder público, que a pessoa física não vai ser punida. Então, pode ser punido da mesma forma. Então, eu posso responsabilizar tanto a empresa quanto o indivíduo.
A empresa porque foi o mecanismo, porque ela que teve o ganho, e o indivíduo porque normalmente é a pessoa que faz a maldade, é a pessoa que subverte a coisa, a pessoa que tira vantagem com relação a isso. Então, muito comum que isso aconteça. Então a empresa vai lá, e daí você vai ter duas searas, dois processos. Um processo civil, na vara civil, na vara da fazenda pública, para quê? Para cobrar a indenização pelo prejuízo que a empresa causou. E outro, uma ação criminal para responsabilizar o dirigente da empresa com relação àquilo. Então é normal você ter assim, a ação civil pública para cobrar o dano e a ação criminal para mandar o responsável para cadeia, para ele ser penalizado por conta daquilo que ele fez. Eu tenho vários processos que eu defendi prefeito, pessoal, prefeito, secretário, né? Então, aqui em Carambeí tinha muito processo, eu levei bastante tempo ali. Então, o que acontecia? Tinha um problema, o Ministério Público automaticamente entra com os dois processos. Ação civil pública, contra a empresa, principalmente, para ressarcir o prejuízo. E uma ação criminal para que o cara responda criminalmente, né? Que daí é restritiva de liberdade, restritiva de direitos, ir para a cadeia mesmo, por conta daquilo errado que foi feito, tá? Então, os dois processos, inclusive, não pode ser arquivado, o outro ele pode ser condenado. Normalmente, quando um arquiva, o outro leva a cópia para o outro e tenta acabar com o outro também, mas são duas coisas distintas. Uma é pagar o prejuízo, arcar com a indenização, e outra é ser responsabilizado criminalmente, ir para a cadeia. Não ir para a cadeia, ficar proibido de viajar, ter que se apresentar, ter alguma coisa, pena diferente, assim, com relação à sua liberdade por conta disso. Também é um crime, tá? A lei vai considerar, pessoal, ato lesivo, né? Ato contra, né? Algumas coisas. Então, o artigo 5º, ele não estou transcrevendo o artigo, tá? Mas atos que atentam contra o patrimônio público, princípio da administração ou serviços internacionais. Sempre que eu tiver um ato que fira alguma coisa com relação a isso, ou seja, o patrimônio é público, tem que ser melhor para todo mundo, não pode ser vendido, não pode ser cedido, não existe autorização para isso. Se eu consigo provar que houve um dano ao patrimônio público, o sujeito é responsável. Princípio da administração, por exemplo, a administração tem que ter os seus atos todos públicos, né? Se existe alguma coisa que não é tomado público, que não é tomada decisão com base no interesse da maioria, novamente eu posso responsabilizar o sujeito. E se eventualmente eu fiz um acordo, eu tenho um tratado e um compromisso com alguém de fora do país, também tem que ser seguido. Aquele ente público, aquele sujeito, prefeito, secretário, né? Um governador, qualquer pessoa, ministro, né? Qualquer um deles que fere de alguma forma no exercício da sua função com estas atividades, ou até mesmo aquele empresário que está prestando serviço para o poder público, de alguma forma prejudica, foge dessas situações, vai ser assim responsabilizado com relação a isso, tendo que indenizar e possivelmente respondendo criminalmente. Lógico, pessoal, é só um exemplo de condutas, de coisas, do que está sendo garantido. A gente não está mencionando exatamente quais são essas condutas, né? Basicamente, pessoal, eu tenho assim, qualquer conduta, qualquer coisa que o sujeito fizer que caracterize isso, pode trazer responsabilização. O sujeito pode pegar uma coisa e dar de presente. Tá, pode fazer? Não pode. Ele pode pegar uma coisa, jogar fora. Pode? Não pode. Ele pode, eventualmente, ceder irregularmente para alguém, permitir que alguém use de forma irregular. Então, problemas existem diversos. Quer ver um exemplo, pessoal? Algum tempo atrás, eu atendi umas professoras que foram nomeadas para trabalhar na fazenda escola da UEPG. Tá? A UEPG tem uma fazenda escola considerável aqui no caminho indo para Itaiacoca, né? Perto até da cidade. E lá tem gado, tem suíno, tem uma agricultura assim de precisão muito boa. Então tem muitas coisas colocadas lá. E duas professoras foram nomeadas para administrar esse negócio.
Qual que é a situação? As duas professoras não tinham nenhuma noção de administração pública. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Fizeram uma grande limpeza na fazenda. Então tinha umas carcaças, uns negócios lá jogados, tinha um caminhão velho, que era ferro velho, não sei o quê, tinha muita coisa, tinha muito entulho, muito lixo jogado lá. O que elas fizeram? Pegaram tudo isso, encheram um caminhão, jogaram um ferro velho, venderam por quilo, pegaram o dinheiro e compraram alguma porcaria para lá mesmo. Não foi um desvio. Qual que é o problema, gente? O problema é que tudo esse troço que eles pegaram era coisa que estava no patrimônio público, tinha uma plaquinha de patrimônio. Aquele caminhão, por exemplo, era um caminhão que não funcionava mais, mas pertencia à Universidade Estadual. E foi um monte de coisas desse jeito que de um dia para a noite eles limparam a fazenda e sumiu tudo. E era tudo porcaria, sim, mas depois, como é que você vai provar que o que você jogou era porcaria? Gente, deu um baita de um processo que eu tive que fazer a defesa delas para justificar que o que eles jogaram era lixo. Porque quando você tem um negócio que é do poder público, que tem uma plaquinha lá assim da mesa, da cadeira, se vocês olharem, tudo tem acervo, patrimônio público. Para dar fim naquilo, você tem que pegar aquela plaquinha e dizer, olha, isso aqui não existe mais, dá baixa naquilo. Tá? Elas não sabiam disso e não deram baixa em nada e tiveram que responder um baita de um processo com relação a isso. Não teve má fé? Beleza. Tanto é que a gente conseguiu justificar que era tudo lixo. Mas vai que não era. Vai que vender um caminhão velho no ferro velho dá ali R$ 2.000. Elas podiam fazer isso? Não, podiam fazer isso. Tudo bem? Então, assim, esse tipo de cuidado tem que ser tomado. Essa advertência tem que ser tomada. Pertence ao patrimônio público, tem que seguir os princípios da administração, tem que ser tudo público, tem que ser dado baixa, tem que ser feito o processo administrativo correto, né, sob pena de você estar infringindo alguma coisa. Então, às vezes não é roubar, às vezes é dar de presente, às vezes é jogar fora o que não podia ser jogado, né? Então você tem assim uma série de regras de conduta que tem que ser muito bem observadas quando você está cuidando do patrimônio público. O patrimônio público todos são donos e por conta de todo mundo ser dono tem interesse, todo mundo tem que prestar conta efetivamente do que está fazendo. Tudo bem? Então esse é um caso bem recente que eu atendi que mostra a situação. As professoras tomaram a administração do negócio. Foi má fé? Não, foi limpar. A Fazenda Escola, depois da ação delas, ficou muito melhor. Mas não podiam fazer isso. E depois justificar o que elas fizeram, realmente é difícil, tá? Principalmente porque em poder público, daí um não gosta do outro, daí um denuncia, já altas confusões. Ainda, pessoal, nós podemos dizer que está lá que eu não posso jamais permitir, né, e também no inciso 1º, daí, do artigo 5º, que alguém tenha uma vantagem ilícita. A vantagem ilícita é o quê? Alguém teve alguma vantagem, alguma situação, se você deixar eu passar primeiro, eu te dou tanto, eu faço... É a ideia do suborno, é a ideia de privilegiar alguém. Então, sempre que alguma coisa nesse sentido aconteça, eu não posso permitir que isso seja efetivado. Caracteriza também um ato que pode gerar responsabilização, tanto criminal quanto civil. Né? Civil vai vir cobrar o valor do prejuízo que você causou, do que você jogou fora, do que você deixou alguém levar. E, criminalmente, se provar que você realmente fez aquilo. Né? O núcleo, a ideia, né, desta lei, desta situação, é o quê? Evitar a corrupção ativa, né? Então, prometer, oferecer, dar vantagem a alguém é aquela questão da corrupção empresarial. Corrupção ativa é o quê? É oferecer dinheiro para alguém lhe dar uma vantagem. Corrupção passiva é aceitar dinheiro para que alguém faça alguma coisa. Então, vamos pensar no exemplo básico, policial rodoviário. Né? O policial rodoviário viu uma ilegalidade, ele tem que multar, ele tem que tomar uma atitude. Tá? A obrigação dele é fazer isso. Se ele não fizer, ele está prevaricando, ele não está cumprindo a função pública dele. Beleza. Se eu oferecer um dinheiro para ele, eu estou praticando corrupção ativa.
né, se ele aceitar corrupção passiva. Só para a gente entender as duas coisas. A ideia é, vantagem indevida não pode acontecer. E eu tenho que coibir, por meio do meu procedimento de compliance, que seja praticado aquela corrupção ativa, que o empresário não tente oferecer vantagem para o ente público para lhe fazer alguma coisa. Gente, estas situações estão em todo lugar, tá? Imagine que você tem uma empresa que carrega terra para a prefeitura, né? Aquele funcionário super simples da prefeitura que vai contar quantos caminhões de terra eu carreguei é o sujeito que vai receber a proposta de corrupção. Não diga que eu passei 10 vezes, diga que eu passei 15. Não diga que o caminhão tinha 10 metros, diga que o caminhão tinha 18 metros. Aí é o quê? Corrupção ativa. Eu, empresário, tentando tirar vantagem em cima daquilo. Ele não deve permitir com que isso aconteça. A ideia é não deixar com que isso seja oferecido. Por quê? É muito comum, pessoal. Isso aqui acontece assim, quase em todo lugar, é algo que a gente vê com muita frequência. Tá? Ainda nessa lei, pessoal, a gente tem atos lesivos em licitações e contratos. Licitação, pessoal, é aquela ideia do leilão. Quando eu vou fazer um negócio público, eu não posso contratar. Se é eu, para mim, eu vou lá e contrato o que eu quero. Pode ser o mais barato, pode ser o mais bonito, pode ser o do meu amigo. Não interessa o preço, porque o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Ok? Agora, quando eu estou representando o poder público, quando é a prefeitura, quando é qualquer órgão público que vai contratar alguma coisa, ele é obrigado a fazer uma pesquisa, tá? Ele tem que ir lá e ver, quem quer me vender isso? Quem constrói esse negócio para mim? Né? E daí ele tem que fazer um procedimento que tem várias modalidades diferentes de fazer esse procedimento. Pode ser uma tomada de preço, pode ser um pregão eletrônico, abre uma página da internet e quem está interessado em me vender oferece o serviço lá, ou pode ser uma licitação mesmo, complexa, onde vai lá, faz o edital, os caras vão lá, trazem documentos, dizem que tem condição, faz outro envelope, coloca a proposta tal, e tem toda aquela formalidade. Quando eu sou poder público, eu contrato desse jeito, fazendo um leilão, fazendo uma pesquisa efetiva de qual é o meio mais eficiente, mais barato, mais justo de contratar um negócio. Então eu preciso fazer dessa forma. Se por algum motivo eu fizer diferente, eu fraudar o negócio, obviamente que eu gero problemas, né? Já defendi muita gente com relação a isso, e às vezes também o cara que trabalha na administração pública, ele acaba fazendo alguma coisa errada nem tendo consciência. Por exemplo, imagine que você está num período eleitoral, num período onde você não pode contratar ninguém, ou você não tem dinheiro para contratar ninguém, daí vai o secretário que quer resolver o problema daquela estrada rural, da ponte lá do sertão que não passa nada. Daí ele não tem como fazer, ele vai lá e fala para um empresário, amigo dele, viu, faça lá para mim, depois nós acertamos. Daí o cara vai lá e faz. Depois de feito, resolvido, tal, daí o que o cara tem que pagar? Como é que ele paga? Ele vai lá e faz uma licitação. Uma licitação meio fraudulenta. E traga alguns amigos teus para participar junto, que daí você ganha e eu posso te pagar o que você já fez. Isso é lícito? Não, isso é absolutamente ilícito. Isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Porque está havendo direcionamento, porque primeiro foi prestado serviço, depois foi feita a licitação, tem inúmeros erros. Dentro disso tem inclusive crime, gente. Agora, o cara quando fez isso, ele queria ter vantagem? Gente, não. Ele queria arrumar a estrada para o pessoal passar. Então, nós temos assim que nunca desviar o jeito que a administração pública tem que trabalhar. Então, tem que sempre ter sequência, programar, organizar, licitar e contratar certinho para daí fazer o serviço. Sempre que eu desvio alguma coisa com relação a isso, eu posso até ter boa vontade, tá?
Mas a grande maioria dos casos não vai ter boa vontade. Vai ser uma falcatrua de um serviço que nunca foi feito e que vai fazer o poder público pagar. Então, por conta disso, a gente tem que passar a regra dizendo, não existe exceção, tem que fazer da forma correta. Existem situações em que eu posso fazer em caráter emergencial, de forma mais rápida, mas nunca eu posso passar por cima 100% disso. Tá? O que está no item 4 dessa lei? Né? Fraudar caráter competitivo ou impedir o ato licitatório. Então, fraudar o ato competitivo é dizer assim, viu? Em vez de você participar aqui em ampla concorrência com todo mundo, traga teus amigos para participar junto com vocês. E vocês combinam ali quem, o preço de cada um, sabem quem vai ganhar, e nós fizemos uma licitação de faz de conta. Isso é tão comum que está escrito na lei. Por que a gente escreve na lei? Porque o problema existe. Impediu que a licitação acontecesse de forma correta? Da mesma forma. Então, nós não podemos deixar jamais que essas contratações feitas pelo poder público sejam desvirtuadas. E é muito tentador. Tá? É muito comum que isso aconteça. Eu já fui em muitas licitações, assim, daquela que é do esquema que vai lá, entrega documento, daí entrega envelope depois fechado, lacrado e tal. Como que as empresas fazem? Toda empresa, pessoal, faz o primeiro envelope com todos os documentos para se habilitar, né? E daí o envelope da proposta de preço, você faz uns 3, 4. Né? Dependendo da cara dos colegas, dependendo de uma conversa que tiver entre os demais concorrentes, você vai saber se você pode colocar um envelope com o valor mais caro, o valor mais baixo, como é que funciona a situação. Então, teoricamente, por mais que quase toda licitação aconteça assim, eu não posso jamais fraudar o caráter competitivo disso. Estou praticando ilícito. Então, não deve ser dessa forma. Infelizmente, acontece muito. Tá? É uma cultura normal no nosso judiciário. No nosso, não é judiciário. Judiciário é nos processos judiciais. E é uma conduta normal nas prefeituras, né? No estado, talvez com menos frequência, mas nas prefeituras, que é muito próximo, no interior, às vezes você nem tem tantas empresas assim para competirem para prestar o serviço. Então, é muito comum que você tenha licitações, que você tenha contratações, onde deveria existir uma competição entre quem vai prestar o serviço, e, na verdade, existe um grande acerto entre eles. E daí eles acabam fazendo um acerto em que a prefeitura, em vez de pagar 100, que é o valor normal, fazer uma competiçãozinha, eles pagar 90, essas pessoas se acertam entre eles e a prefeitura acaba pagando 150. Por quê? Porque cada um fez uma proposta mais alta que o outro. Tranquilo? Não pode acontecer, pessoal. Como tudo isso pode ser desmascarado, pode ter um processo judicial, depois vai ter que indenizar, devolver o valor, o administrador da empresa pode se responder criminalmente. Por conta de todos esses problemas, pessoal, é que a gente tem que ter o nosso procedimento de compliance dentro da empresa. E por conta disso tanto acontecer, que a lei impõe às empresas que mantenham um mecanismo dentro dela que evite que essas coisas aconteçam. O que mais pode acontecer, pessoal? Financiar ou patrocinar ato ilícito. Se não está autorizado pela lei, pessoal, jamais eu vou deixar com que, de alguma forma, seja participado disso. Aqui já não, a gente está saindo da questão da contratação com o poder público, mas pensando na atividade da empresa e dizendo que a empresa não pode colaborar com coisa que não é lícita. Então você vai ter uma competição de briga de galo, não sei aonde, e todos meus clientes gostam, tal, pediram para eu ajudar. Posso ajudar? Não, eu não posso. É ilegal, eu não posso financiar, participar de nada que seja ilegal, tá? E são condutas que devem ser fiscalizadas dentro da empresa, que o nosso compliance, que nossas regrinhas básicas devem cuidar para que não aconteça. Não deixar com que eu faça negócio de fazer conta, né? Tem uma dívida, vai lá e coloca o patrimônio no nome de uma outra pessoa, laranja, não, laranja, quando o responsável real não quer aparecer, ele põe no nome de outro, né? E evitar com que essas coisas aconteçam, que é muito comum, né? Para fugir da responsabilidade, eu coloco no nome de outras pessoas.
Vira e mexe, aparece no jornal, né? Ah, você sabe que você tem uma empresa tal no teu nome? Ele, não, nunca fiquei sabendo, né? Então, coisas assim são muito comuns e a gente tem que cuidar que isso aconteça. Normalmente, empresas, por exemplo, quando tem problema, seus sócios abrem falência, tem responsabilização civil e criminal dos seus administradores, é normal que funcionários próximos dessa empresa, parentes desse pessoal, comece a aparecer com o sócio, com o prestador de serviço e tal. E na verdade nunca é, né, pessoal? Na verdade são só laranja, né? É aquele sujeito que tem empresa, uma no nome de um filho, outra no nome do outro filho, outra no nome da sogra, né? Então todas as coisas assim bem interessantes. Ponta Grossa que tem uma rádio, né? Que ela é no nome do filho do cara que apresenta e faz tudo e manda tudo. Ah, em nome de quem que é? Em nome dos filhos, tá? Ah, tá. E a empresa que era dele já faliu, já teve 300 reclamatórios trabalhistas e tal, e daí ele não corre o risco de ter nada no nome dele. É tudo no nome de laranja. Claro que isso é uma conduta errada, né? Nunca dificultar investigação, fiscalização. Se tem alguma autoridade, Receita Federal, Receita Estadual, Polícia, está fazendo um levantamento, buscando alguma coisa, eu devo deixar com que isso aconteça. Claro, vou dificultar por quê? Há uma fiscalização de trânsito, uma fiscalização da Receita Estadual com relação à emissão de nota, balança de peso de caminhão. Então, muitas coisas a gente pode ter. E qual que é a função do particular? Colaborar para que isso aconteça e jamais dificultar, tudo bem? Todos esses são atos que devem ser evitados, tá? Sanções, pessoal. Sanções aqui pensando no sentido de sanção como uma pena, né? Então, quais são as sanções administrativas? Então, primeiro, administrativamente, se foi constatado algum problema, né, o sujeito pode ser multado, a empresa pode ser multada. Além de reparar o dano, pode ter uma multa de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício anterior. Veja que nós não estamos falando de só reparar o dano, pagar o prejuízo que deu. Estou falando de uma multa de 20% do faturamento de uma empresa que ela faturou no ano passado, é bastante. Né? 20% de 12 vai dar 2,4. Você veja, 2 meses e meio quase de trabalho da empresa seriam 20%. É bastante. Tá? Então, uma multa neste valor é uma multa considerável. Né? Publicação extraordinária de decisão condenatória. Gente, aqui normalmente é feito isso, é publicado no Diário de Justiça, uma coisa no Diário Oficial, e a coisa não é assim tão escancarada, tão pública. Né? Quando pode ser aplicada uma pena de dizer assim, olha, fulano fez uma malandragem, ele está sendo multado. E a administração pública pode pegar e colocar aquilo no jornal, para que todo mundo saiba que o sujeito é desonesto, que a conduta dele foi daquela forma, tá? Então isso, além de ser uma coisa que naturalmente acontece, tá? Além de naturalmente acontecer, a gente também considera que pode ser considerado uma penalização, né? Porque além de só colocar no diário, fazer uma circulação ampla, fazer uma efetiva divulgação de que aquilo é uma coisa ilegal que aconteceu. E, como eu já tinha falado para vocês, uma coisa que é muito comum é a proibição de contratação com o poder público. Né? Então, essa proibição, assim, evita que você possa trabalhar, que você continue prestando por um bom tempo, e isso gera bastante prejuízo, pode ser uma penalização bastante grande. Deixa eu só responder um negócio aqui, pessoal. É o pessoal na internet aqui que eu estou querendo trocar, estão me mandando mensagem. Interessante que é mais fácil falar com eles durante a noite do que durante o dia. Tá, vamos lá. Sequência, pessoal. Dosimetria e programas de integridade. Gente, quando a gente fala dosimetria,
no direito, normalmente é dosimetria da pena, né? Então, dosimetria da pena no direito penal é como é que faz a conta de quantos anos o sujeito fica preso. Então, então eu tenho que ter um programa de integridade, que seria normalmente aquilo que busca o compliance aqui dentro da empresa, e a dosimetria. Vou considerar a gravidade, vou considerar se teve cooperação, se aquela conduta ilegal que está sendo praticada é a primeira vez ou não. Então, vou sempre analisar esses fatores, ou seja, gravidade, qual é o tamanho do prejuízo, o quanto de dano que foi criado, né? O sujeito cooperou depois que foi descoberta a situação para que o vício fosse sanado ou não, né? É a primeira vez que isso aconteceu? Então eu levo em consideração estas situações, verifico se existe um programa de integridade, se existe a prática do compliance dentro da empresa ou não, para que eu, se existir algum mecanismo tentando melhorar esta conduta, claro que eu vou diminuir a pena. Pessoal, o sujeito já está consciente, vamos diminuir. Então, sempre são coisas que devem ser levadas em consideração. Agora, quanto que é a pena? Gente, é uma coisa assim bem complicada, está lá no direito penal, não que é complicado, são fatores assim bem, muda muito, é muito variável, não tem como lhe dizer exatamente qual que é a pena. Eu vou, nem me preocupei em fazer isso hoje, mas eu faço uma tabelinha assim e mostrar, olha, o risco que o sujeito tem. Normalmente, os crimes ligados a essa situação são esses e as penas são essas. Então, vou fazer assim na próxima aula uma tabelinha para mostrar para vocês, assim, rara, até porque você perguntou, quais são as penas. Pode dar problema sim, pode ser punido assim. Aí, se ele for condenado, ele vai para a cadeia ou não? Como que funciona? Vou fazer um esclarecimento com relação a isso, que eu acho que é uma curiosidade interessante, tá? Acordo da leniência, pessoal, conceito. Então, já foi perguntado no passado. Então, acordo de leniência, pessoal, é uma colaboração efetiva com investigações em troca de benefício. Então, teve um problema, eu vou lá e faço um acordo, e por meio desse acordo eu conto, eu relato, vou dedurar alguma coisa, né? Vou ser o X9, vou fazer alguma coisa, e para efetivamente aquilo colaborar com a investigação. Então eu faço isso em troca de um benefício. Como que pode ser o benefício, pessoal? Eu posso ter uma redução de até 2/3 da multa e isenção de certas sanções. Então, teve um problema lá, teve um desvio, devolve o dinheiro, beleza. Vai ter uma multa, diminui a multa em até 2/3. Aí, como ele fez o acordo, tudo certinho, ele não vai para a cadeia. Dá para fazer isso? Dá. Claro, tem que justificar, tem que demonstrar que efetivamente cumpriu todos os requisitos do acordo de leniência e tal. Então, coisas que são possíveis, mas acontece num âmbito maior, tem acontecido até bastante coisa, pessoal, tá? A gente tem tido muita coisa com relação a isso. Mas, quando eu digo âmbito maior, são investigações maiores, coisas que envolvem o Estado, coisas que envolvem o governo federal, todas essas situações. Eu não vi nenhum acordo de leniência em processos que são na esfera assim, municipal. Ponta Grossa é uma cidade grande, tem processos contra a prefeitura inúmeros. Eu tenho uma meia dúzia de ação civil pública por coisas as mais diversas aqui, né? Desvio disso, erro naquilo, mau uso de tal coisa, né? Recebimento devido de alguma coisa, tem diversas ações com relação a isso. Nunca teve acordo de leniência nesses casos. Os acordos de leniência são sempre utilizados, estão sendo utilizados naquela esfera um pouco mais alta. Mensalão, Lava Jato, e assim diversas outras operações que a gente tem. Para que um acordo de leniência funcione, a primeiro tem que ser o primeiro. Eu não posso deixar com que a coisa seja descoberta e daí eu venho fazer um acordo. Não, tem que ser o primeiro a se manifestar. Tá? Não adianta eu ficar quieto, eu tenho que ir lá e me manifestar com relação àquilo. Existem vários filmes atualmente que vão tratar com relação a essa temática, vão mencionar como são esses acordos, o que acontece, como que é feito, tá, gente? Então, quem tiver curiosidade, é interessante, tá? Até mais
Tem uma série da Netflix que acontece aqui na nossa região, que começa com o roubo daquele banco que teve lá no Paraguai, né, que esqueci o nome da série, mas conta a sistemática da Polícia Federal investigando essas coisas, demonstrando a participação com relação a isso. Só um pouquinho, pessoal. Então, muito comum essas coisas, essas participações, esses acordos, tal, hoje está muito ilustrado em séries e filmes, né? Porque, infelizmente, faz parte do nosso noticiário, do nosso jornal, de um modo geral. Mas para que exista um acordo de leniência, primeiro, o sujeito tem que ser o primeiro a se manifestar. Beleza. Segundo, ele não pode continuar praticando o delito. Ele tem que parar, se abster de dar continuidade àquela conduta, né? Confessar a cooperação, pleno ou parcialmente, não tem como eu fazer um acordo de leniência para diminuir a pena, para diminuir a minha multa, sem eu admitir que eu fiz, tá? Então, lógico, fiz o acordo de leniência, estou admitindo que alguma coisa errada eu fiz. Quando eu falei, diminui a multa, eventualmente acaba com alguma pena, resolve alguma coisa, mas nunca a reparação integral do dano. Então, eu roubei 10 mil reais. Putz, ia ter uma multa de 5 mil. Vamos diminuir a multa para 1.500? Vamos, beleza. Mas e os 5 mil? 5 mil tem que devolver da mesma forma. Não é porque eu fiz um acordo de leniência que eu não vou ter que restituir aquilo que foi tirado. Tá? Jamais o acordo vai tirar essa situação. Se tiver um acordo de leniência e programas de integridade, esse programa tem que ser robusto, tem que funcionar. Né? Não adianta nada eu levar em consideração, vou fazer um acordo de leniência porque os caras têm um programa de compliance. Mas o programa não evitou nada, o programa não serviu para nada. Então, não existe assim, não é porque eu disse que eu fiz, não é porque eu tenho um documento, não é porque eu tenho atas de reunião disso, que isso funcione. Né? Então, efetivamente, para eu utilizar o argumento de que eu tenho um programa de integridade, de conduta ilibada dentro da empresa, e quando der merda, usar isso para reduzir alguma penalização, eu tenho que mostrar que esse troço realmente funcionava. E, sendo bem sincero, conhecendo os empresários, os que eu conheço, normalmente eles só fazem porque são obrigados. Eles nunca acreditam no que estão fazendo. Tranquilo? Então, beleza. Das leis que nós mencionamos, ainda tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? A Lei Geral de Proteção de Dados, no mundo digital que a gente vive, muito problema a gente pode ter pelo uso indevido de dados. Usou a informação de forma indevida, automaticamente pode causar prejuízo. Né? Então, nós temos uma lei relacionada a isso, já falamos anteriormente com relação a isso, ela vai dizer como é que eu trato pessoas. Né? Basicamente, vou respeitar a privacidade, a autodeterminação informativa, ou seja, eu falo o que eu quiser de mim. Né? E direitos humanos. Então, vou proteger isso. Por quê? Porque, eventualmente, se eu postar uma foto, se eu falar alguma coisa com relação ao ED, eu posso causar um prejuízo para o ED muito grande. Tá? Então, essas coisas têm que ser preservadas. Né? E sempre que eu tenho alguma coisa dentro da minha empresa que vai gerir dados, informações dos outros, eu tenho que tomar cuidado com relação a isso. Tá? Conceitos básicos, dado pessoal é aquilo que se relaciona à pessoa identificada ou identificável. Qual que é a diferença? Identificado é quando eu sei quem é. Identificável é quando eu posso ir atrás da pessoa e encontrar. Agora, tem coisa que gera prejuízo para pessoas que eu não sei quem foi. Puxa vida. Então, por exemplo, né, aí entra no conceito de direito difuso. Né? Um exemplo de direito difuso. A empresa foi lá e poluiu o rio da cidade. Tem como saber quem foram todos os prejudicados? Não tem, gente. Por quê? É quem mora na beira do rio. Quem mora perto. Tá?
é quem está na cidade que é abastecida. Tá. Mas daí veio um baiano, passeou aqui e tomou um gole d'água e foi embora para a Bahia. Eu nunca mais vou saber quem é ele. Esse cara é possível identificar ele? Não é. Então, quando nós estamos falando de dado pessoal para efeito da Lei Geral de Proteção de Dados, não, o baiano não entra. Tá? Aquela foto genérica de uma pessoa que foi usada numa propaganda, que foi criada por o EAC, e ela não existe, aquilo ali não é um dado pessoal, porque não está identificando uma pessoa, e não é possível, mesmo que eu não conheça, não existe quem conheça algo e não é identificável. Então, eu só considero dado pessoal aquilo que eu posso ligar a uma pessoa. Se não tiver como eu ligar a uma pessoa, não tem como. Eu acho, não sei se eu já mencionei o exemplo, né? Mas um dia me pediram para dar uma palestra para o pessoal, né? Tava ali uma quantidade de alunos para explicar como que era o dia a dia, como que funcionava o núcleo de prática jurídica na Unopar. E lá, uma loucura, como que os alunos têm que funcionar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Eu contei todas as coisas, deu um dos problemas que eu mencionei o problema dele lidar com o cliente, com o aluno que não está comprometido. Com o aluno que vai lá e que, porque é a população carente, porque é a pessoa simples, não trata direito, tá? E faz descaso, faz serviço mal feito. Daí, para mim pegar no pé dos alunos, eu coloquei a questão que um dos maiores problemas é a falta de comprometimento dos estagiários, dos alunos. Beleza. Para ilustrar isso, pessoal, eu peguei tudo hoje é digital, né? A aluna, naquele dia, tinha escaneado, ou nos dias, eu não lembro como foi exatamente, tinha escaneado o documento de uma senhora. Uma senhora que vem lá do interiorzão, lá de um bairro, que tem que pegar 2 ônibus, chegar aqui, sofre e tal. Daí pegou o documento, escaneou a carteira de identidade da mulher com um escapular dentro do plástico, beleza, né? Mas com um escapular em cima do número. Gente, para que me serve esse scanner das carteiras? Não serve para nada. Né? Então eu tive que ligar para a mulher, vim lá do bairrão de novo, muitas vezes de a pé, escanear tudo de novo, tudo. Você veja quanto tempo eu perdi, o descaso com essa pessoa, tudo por uma coisa assim que o sujeito escaneou e não olhou no que fez, não prestou atenção. Então, critico bastante isso. O que eu quero contar para vocês, gente? Eu levei esta foto e mostrei na palestra. Eu falei, olha, isso é um exemplo do que vocês fazem e o que não pode acontecer. Todo mundo, nossa, tal. Onde que eu quero chegar, pessoal? Eu nem sabia, eu nem lembrava, mas a aluna que fez isso estava na palestra. O que aconteceu? A aluna trancou o curso e nunca mais voltou na faculdade. Que horrível, né? Eu não deveria ter feito isso. Falei para alguém quem é a pessoa? Não falei. Mencionei o nome dela? Não mencionei. Dava para olhar na foto e ver que foi algo que foi feito? Não dava. Então, pela Lei Geral de Proteção de Dados, dava para relacionar aquela caca a ela? Não dava. Então, não era identificável, não era um dado pessoal dela, não tinha como. Né? O ID não usou isso ali para mostrar que foi ela. Mas ela estava lá, ela viu, ela não falou nada, ela não reclamou, mas ela nunca mais voltou. Tá? E eu nunca esqueci isso. E nunca mais eu vou fazer isso de novo. Tranquilo? Só para vocês entenderem o problema que é a gestão de informações, gestão de dados. Dado sensível, né? Para a lei, dado sensível é aquele que se relaciona com questão racial, questão de saúde, biometria, né? Então esses dados precisam de um cuidado ainda maior, né? Eu vou ter impacto, né, com recursos humanos da minha empresa, né, ou com o TI. Claro, as regras de TI, né, o pessoal hoje na informática tem acesso a tudo no computador. Tem aluno que trabalhava no NPJ que o computador em que ele trabalhava, ele mudava o pano de fundo para uma foto dele. Vê se o cara não é tatu, um troço público, deixar a foto dele de pano de fundo. Então, cuidados elementares, assim, né? Nesse caso, ninguém está fazendo nada, é o cara que está se expondo. Questão de marketing, tomar muito cuidado com o marketing que vai ser realizado para ver se não vai atingir nada, se não está fazendo nada de forma irregular. Então, tomar cuidado, criar regras simples, ter uma pessoa esperta para vistoriar isso, para não deixar com que essas coisas aconteçam. Vejam, eu não devia ser burro.
Mas eu jamais poderia ter levado uma foto para uma palestra que motivasse um aluno a trancar o curso. Que barbaridade, não acho, pessoal? Bases legais, né? Consentimento, né? Lógico, preciso ter consentimento, né? É uma obrigação legal que tudo que for colocado, tudo que a pessoa colocar, se for divulgado, tem que ser consentido. Vai fazer um contrato, tem que estar lá especificamente qual o contrato, o que vai ser, quais os direitos vão ser exercidos, né? Qual que é o interesse, quem que vai estar ali, para que serve aquilo, por que você está me dando aquela informação, né? Coisas elementares, assim, eu tenho que saber e entender, útil. Isso aqui é fora do nosso contrato, eu não posso utilizar essa informação. O titular desse direito tem direito de acessar todas as informações que eu tenho, de corrigir, de não ser divulgado, de ser anônimo, de pedir para ser eliminado, pedir para sair do meu controle e ir para o controle de outra pessoa. Ele tem total direito a essas questões, porque é muito complexo isso. Teoricamente, inclusive, eu devo meio que dar graças a Deus quando o cara quer levar para outro lugar, porque é uma responsabilidade que sai das minhas costas, que eu tiro o macaquinho das minhas costas e ponho nas costas de outra pessoa. Quando eu estou fazendo um contrato e tenho todas essas informações sensíveis ao meu poder, o meu contrato, o meu mecanismo, o meu funcionamento tem que dizer como que esse sujeito pode exercer todos esses direitos de acesso, correção, de não ser identificado, de poder mudar isso para algum outro lugar ou pedir para que isso seja excluído. Tem que ter um mecanismo dizendo como que isso pode ser feito, como que isso deve ser feito. Tá? Além disso, pessoal, quem tem esse tipo de problema, quem é causador de um dano com relação a isso, então vamos dizer assim, se a foto que eu mostrei na palestra tivesse o nome da aluna, eu poderia ser responsabilizado. Com uma multa de até 2% do faturamento, quem seria responsabilizado? A faculdade. Puta que paulada, né, gente? Veja que besteira que eu quase não pratiquei. Mas não poderia passar de 50 mil. Muito, né? Milhões. Bloqueio, eliminação dos dados, claro. Com certeza, vou dizer para vocês que esta página escaneada não existe mais. Tomei esse cuidado, né? Autuação, né, quanto às normas de proteção de dado, tem que tomar cuidado com relação a isso. Por final, pessoal, eu tenho que falar da lavagem de dinheiro. Então, qualquer situação que mencione ocultação de bens, direitos, valores, pode ser considerado lavagem de direito. O Conselho de Organização, a Atuação Financeira, né, o COAF, né, ele tem regras básicas de que eu tenho que cuidar sempre que houver uma tentativa de disseminação de verbas, de valores. Né? Então, é muito comum que eu ganhe dinheiro com alguma coisa irregular, vou lá e faço uma atividade ilícita para trazer assim, uma aparência de licitude para aquela situação. Então, tomar cuidado, criar mecanismo para que a sua empresa não seja utilizada para lavar dinheiro de ninguém. E isso acontece bastante. Tá? Fase de lavagem de dinheiro, uma forma de colocar o dinheiro dentro da empresa, um mecanismo para dissimular, para mostrar que é de outra forma, um jeito de colocar aquilo de volta, né? Trazer, fazer o retorno. Então, o que é comum? O sujeito ganha uma grana lascada com alguma falcatrua, com alguma mutreta na prefeitura, em algum canto. Daí o que ele faz? Ele vai lá e abre uma lojinha de uma porta para vender chocolate. No verão ninguém compra chocolate. Mas daí ele vai lá e declara que ganha uma fortuna, que vende um monte de chocolate, e daí ninguém confere isso direito e ele acaba lavando aquele dinheiro sujo que ele tem. Isso é um exemplo. Né? Então a gente tem diversos tipos de exemplo com relação a isso. Então por exemplo, o caso do advogado, né, que presta serviço para vamos pensar para um traficante, e o traficante precisa lavar dinheiro. Daí o advogado faz a seguinte proposta, viu, eu vou declarar aqui que tantas pessoas me contrataram, que eu fiz não sei o quê, que eu ganhei dinheiro, você me dá o dinheiro, a gente paga o imposto, o dinheiro fica limpo.
daí eu te devolvo de alguma outra forma. São mecanismos que são inventados, né, contabilmente para lavar dinheiro, para dar aparência de licitude em dinheiro que não é lícito. Infelizmente, a gente tem muito isso tem tipificação criminal, isso pode ser responsabilizado as empresas de diversas formas, né? E tomar cuidado. Acontece tanto que a gente tem que evitar que seja usado para que isso aconteça, né? Prática para prevenção. Conheça o seu consumidor, conheça com quem você está negociando, comunicar tudo para o COAF, né, Conselho de Organização das Atividades Financeiras, né? Os bancos todos são ligados a isso, os bancos ficam muito espertos, quando roda alguma coisa assim, os bancos têm medo de ser envolvidos, de ser responsabilizados com relação a isso, eles já noticiam o COAF, né? A adoção de medidas preventivas, né? Então, fazer o nosso compliance, fazer um plano de integridade, se você está no meio que está sujeito a essa situação, sempre evitar e tomar essas medidas. Quais são as sanções normais para isso, pessoal? Na esfera criminal, a lavagem de dinheiro dá uma reclusão, dá uma cadeia que vai de 3 a 10 anos, mais multa. Então, se eu sou a pessoa natural que possibilitou que isso acontecesse, deixei que a minha empresa fosse utilizada por alguma coisa disso, eu posso ter uma pena criminal, ser condenado criminalmente de 3 a 10 anos. Lavagem de dinheiro, tá? Administrativamente, pode ser inabilitado para cargos públicos, posso ser cassado num cargo que eu tenha, então, coisas assim, bem objetivas, né? Então, o único que eu mencionei, o tempo da pena, mas mesmo assim está muito vago, vou melhorar um pouco, né, na sequência, é dizer, olha, de 3 a 10 anos no caso de lavagem de dinheiro, sem contar a inabilitação e a cassação para autorização de atos, tá? Todas essas leis, pessoal, elas vão assim, eu posso dizer, a Lei 12.846 trabalha no combate à corrupção, ativa e passiva. Tá? Vou ter a Lei 9.613, que ela combate a ocultação de bens. Então aquela coisa da lavagem de dinheiro, todas aquelas coisas que a gente falou. E eu vou ter a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai se preocupar com o prejuízo que eu posso causar usando os dados das pessoas. Então, esses três marcos são coisas que obrigam, que demonstram a grande vantagem da criação de um plano de integridade, de um projeto de integridade, né, que seria um programa de compliance, um programa de integridade dentro da minha empresa. Então, faço isso para quê? Para evitar me envolver nessas leis, nesses problemas que vão fatalmente trazer grande prejuízo para a empresa. Tudo bem? Além disso, né, política, exigir política de controle, exigir aquela vigilância constante nas diversas atuações que eu tiver para evitar problemas efetivos. Tranquilo, pessoal? Impacto, né? Vou ter risco de corrupção, com lavagem de dinheiro, né? Vou ter monitoramento de segurança. Então, coisas assim, informações, todas que podem trazer muitas consequências para o nosso dia a dia. Tranquilo? Basicamente, pessoal, é isso, e eu quero mudar um pouco a nossa temática para a próxima aula. Fazer uma coisa assim um pouquinho mais, menos dogmático, menos lei, assim, sabe? Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais prática. Mas, efetivamente, a aula para hoje é isso. Vocês, tudo em ordem, pessoal? Alguma dúvida? Ajudam vocês com mais alguma coisa? Tranquilo, professor. Tranquilo? Que bom. Tá aqui. Pessoal, vou mostrar a tela para vocês acompanharem. Vamos fazer a chamada junto. Sim, Cíntia, tá aí? Tá. Presente. Débora, tá ali. Ellington, tá ali. Presente. Emily.
Não estou vendo, gente, mas se tiver, aparece. Jean Gabriel Presente. está aqui. Matheus Gil está aqui. Presente. Nicolas Eu. está ali. Otávio Presente. está ali. Pedro Gabriel. Pedro, acho que não. A Raila está ali. Beleza? Ó, tá levando falta a Emily e o Pedro Gabriel. É isso mesmo, pessoal? Da minha parte é isso. Estão dispensados. Qualquer coisa que precisar de mim, dê um grito. Tudo bem? Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.